Amigos do Mentes da Manhã, boa tarde a todos, boa tarde, Renato. Boa tarde. Nós estamos nessa tarde tendo a alegria de receber Renato Pietro, é autor e diretor teatral brasileiro, famoso por atuações em teatros e filmes com temática espírita, doutrina qual professa. Protagonista dos filmes Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Gostaria de estar perguntando desde quando você é espírita e qual a sua trajetória na doutrina antes de interpretar André Luiz e agora Chico Xavier. Boa pergunta. Desde sempre. Até porque na minha casa cada um seguia o que queria e eu escolhi esse caminho porque eu discutia muito sobre diferença social, moral e cultural e achava que Deus era injusto com tanta diferença. E aí, a partir daí, a mãe mandou eu procurar, e eu comecei a ler e me tornei, a partir daí, um seguidor da doutrina codificada por Allan Kardec. Isso me apaziguou, isso me respondeu os meus anseios. Quais as diferenças técnicas, sob o ponto de vista da dramaturgia, espirituais, e sob o ponto de vista pessoal em interpretar André Luiz no cinema e Chico no teatro? Eu acho importante assim, que são dois veículos espirituais, né? O André Luiz, durante anos, passando suas mensagens pela mediunidade do Chico Xavier. O Chico Xavier, por sua vez, é este homem chamado amor que o mundo todo conhece, e são duas personalidades absolutamente antagônicas, né? Então, interpretar o André Luiz, eu tive que me preparar para o jeito dele, o formato dele, a maneira dele. Para fazer Chico Xavier em pessoa, a mesma coisa, de me preparar para o jeito, uma inerência, a maneira de se comportar, a maneira de falar. Eu acho que são duas vertentes seguindo o mesmo caminho, que é do esclarecimento, do entendimento, da evolução espiritual. Porque mesmo as pessoas que não são espíritas se interessam tanto pelas histórias espíritas no cinema, no teatro e nos livros. Olha, mas o Brasil inteiro é feito de gente assim, eu acho. Porque o assunto espiritualidade, outras vidas, reencarnação, existe vida após a morte, não existe vida após a morte, ele liga todo mundo quer saber, entendeu? Mesmo pessoas de algumas outras religiões que não sejam tão radicais. Aí ela chega na doutrina, conhece médiuns, gabaritados, frequenta um centro em que ela se sente em paz, ela começa a estudar o assunto e nunca mais larga. Porque realmente, se há algo ou alguém que responde tudo, são as filosofias espiritualistas ou espírita especificamente, que é a que segue os estudos, né, da codificação kardeciana. Você encontra isso no candomblecismo, no umbandismo, seixinoye, messiânico, né, budismo, você encontra os assuntos espirituais. Todo mundo quer saber. Então começa a ler, acaba se interessando pelos filmes e também pelas reuniões, aquilo que se diz em novelas ou no cinema. Temos várias perguntas relacionadas entre si. Por exemplo, 14 anos depois do lançamento do Nosso Lar, você concorda que o mundo mudou bastante em relação a esse período? Ah, sim. Mudou. Eu acho que a história mudou. O filme mudou, o elenco mudou, né? Eu acho que a gente vai acompanhando. Agora, lembrando que nós estamos contando uma história que foi contada há 80 anos atrás. Então, você tem que respeitar o trabalho mediúnico, tem que respeitar o trabalho da história contada pelo André Luiz, tem uma série de comprometimentos éticos que tem que ser respeitados. O mundo mudou, mas a busca pela espiritualidade, ela continua ainda um anseio de todos. Como está sendo a repercussão de Nosso Lar 2? E ainda no que se refere à repercussão, qual a diferença entre os dois filmes? A repercussão de um e de outro é muito boa, são duas histórias diferentes. O primeiro focado muito mais na vida dele, o segundo na evolução dele e nas coisas que ele participa, trazendo para o público. E Nosso Lar 2 está indo agora, vai estrear no final do mês de junho, no streaming,
na Disney Plus, nos canais da Disney. Então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder assistir dublado, legendado. E aí acho que vai chegar em mais lugares ainda e também terão curiosidades. Quem não assistiu e assistiu o número 1. Eu acho que são dois momentos, duas histórias diferentes, mas com o mesmo foco. Trazer o assunto à baila para que todo mundo fale e estude sobre o assunto reencarnação. Os Mentes do Amanhã, então nós estamos falando com o Renato Preto, e sobre Ituverava, hoje à noite, alguma colocação que você gostaria de fazer sobre o evento vai ser realizado? Eu espero que assim, o evento seja um sucesso, que pessoas de outros municípios compareçam. É importante que aconteçam essas reuniões, essas discussões, esse bate-papo, essas trocas de ideias. Importante virem para assistir também o espetáculo do Xavier em pessoa, às 20 horas, né? Então, assim, eu acho que assim, estar junto de gente amiga que pensa dentro do mesmo canal, isso ajuda também o trabalho da espiritualidade. Então, parabéns a todos os organizadores, que novos projetos como esse surjam e venham para reunir pessoas de muitos municípios, de muitos estados do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado.